Dentro do luxuoso restaurante mexicano, as taças de cristal tilintavam, mas nada abafava a voz arrogante de Guzmão. Trate-me como rei. Garçom, ou vá servir pratos baratos na esquina. Não tolero incompetência, ainda mais vindo de um serviçal. A voz de Guzmão ecoava com arrogância, arrancando olhares curiosos e risadas de escárnio abafadas dos clientes ao redor. Com um sorriso presunçoso e os olhos cheios de desdém, era assim que ele tratava pessoas em posições mais humildes. Gustavo, humilde e paciente, mais uma vez se tornou alvo da humilhação pública. Ainda com o rosto corado de vergonha, abaixou a cabeça em silêncio, engoliu as lágrimas e continuou servindo o homem que se achava superior aos demais, apenas por ser dono de uma fortuna significativa. Gustavo suportava aquela humilhação como suportara tantas outras. Mas dentro do coração, um desejo ardia, provar que ninguém é invisível para sempre. Ele era invisível para muitos. Mas o destino enxergava cada lágrima engolida em silêncio. E foi justamente esse silêncio que se transformou em força para escrever uma das maiores viradas que a vida poderia oferecer. E você vai se surpreender ao ouvir essa história. Mas o que ninguém sabia é que aquele homem invisível carregava um futuro brilhante. E quando o destino inverteu os papéis, foi Guzmão quem conheceu o sabor amargo da vergonha. E se você quer descobrir como o humilde garçom humilhado se tornou exemplo de superação, fique comigo e descubra. Aperte o play. Inscreva-se agora no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder as próximas histórias e se você quiser, poderemos contar a sua história também. Compartilhe conosco e assim, nos envie um e-mail que contaremos a sua história aqui no canal. Naquele restaurante mexicano luxuoso, o cheiro de especiarias se misturava ao burburinho das taças tilintando e risadas de clientes endinheirados. Entre as mesas elegantes passava quase despercebido Gustavo, um jovem garçom de sorriso fácil e coração generoso. Embora fosse dedicado e atencioso, para a maioria dos clientes ele não passava de uma sombra que levava pratos e recolhia migalhas. Era invisível. Seus passos leves e sua postura educada pareciam não bastar diante da arrogância de muitos que ocupavam aquelas mesas, gente que se achava acima de qualquer outro ser humano. Gustavo, com a bandeja firme nas mãos, respirava fundo a cada desdém, mantendo um sorriso que escondia as marcas de tantas pequenas humilhações. Ele sabia que ali, naquele cenário de luxo, a grandeza verdadeira não era medida pela conta no final da noite, mas pela maneira como alguém tratava aqueles que serviam. Mas havia um cliente em especial que tornava os dias de Gustavo ainda mais pesados. Seu nome? Guzmão. Homem de meia-idade, descendente de mexicanos, dono de um poderoso conglomerado têxtil, sempre chegava ao restaurante com um ar presunçoso, roupas caras e um olhar que transbordava arrogância. Exigia que todos os atendentes corressem por ele, mas a quem mais humilhava era Gustavo. "Garçom, traga-me outro guardanapo. Este não está digno da minha mesa", dizia, levantando a voz para que todos ao redor percebessem. Gustavo por dentro sentia a ferida arder, mas por fora mantinha a serenidade. Respondia apenas, "Pois não, senhor, já trago para o senhor." O coração apertado não deixava transparecer sua revolta, porque ele sabia que naquele mundo desigual, muitas vezes o silêncio era a única defesa. E a cada noite, Gustavo ia embora com a sensação de que, por mais invisível que fosse, sua dignidade precisava permanecer intacta. As humilhações se repetiam noite após noite. Para Guzmão, aquilo era um jogo, mostrar a todos o poder que acreditava ter. Para Gustavo, era um peso difícil de suportar. Ainda assim, havia uma chama em seu peito. Ele acreditava que cada dificuldade era um degrau, que cada palavra ofensiva poderia ser combustível para algo maior. Seus colegas diziam, "Gustavo, não vale a pena aguentar tudo isso. Você deveria procurar outro emprego." Mas ele respondia com calma, "O futuro não se constrói fugindo, se constrói aprendendo." E assim, noite após noite, guardava dentro de si a certeza de que um dia, de alguma forma, a vida iria virar. O que ele não imaginava é que esse mesmo homem, que hoje o pisava como poeira, seria o personagem principal de um reencontro surpreendente. Um reencontro que mudaria tudo. O destino estava preparando um acerto de contas que ninguém poderia prever. Enquanto Gustavo carregava bandejas e engolia em silêncio cada humilhação, do outro lado da vida, Guzmão vivia em um palácio de ilusões. Dono de um conglomerado têxtil que vestia políticos, artistas e grandes empresários, ele se via como intocável.
Seu escritório era uma torre de vidro no centro da cidade, de onde observava o mundo como se fosse propriedade sua. Nos corredores, funcionários evitavam cruzar seu olhar, temendo sua arrogância. Ele falava alto, sempre com desprezo. Esses empregados deviam agradecer por eu lhes dar trabalho, repetia, certo de que seu império jamais desmoronaria. Para ele, riqueza era sinônimo de poder, e respeito era algo a ser comprado. Mas, à medida que os anos avançavam, pequenas rachaduras começaram a surgir naquele castelo. O mercado mudava, os concorrentes se fortaleciam, e os luxos que pareciam eternos começaram a cobrar um preço alto. Aos poucos, os negócios de Guzmão começaram a desmoronar. Primeiro foram contratos cancelados, depois fábricas fechando, e em seguida, a confiança de investidores evaporando como fumaça. Ele tentava manter a pose, mas por trás das paredes luxuosas, a crise já o devorava. Certa noite, diante do espelho, ele murmurou para si mesmo: eu? Perder tudo? Impossível. Mas a realidade era cruel. O império que levou décadas para construir estava ruindo diante de seus olhos. O homem que outrora humilhava garçons agora era humilhado por bancos e credores. Aos poucos, os carros de luxo foram vendidos, a mansão imponente ficou vazia, e o nome Guzmão deixou de inspirar respeito, passando a ser lembrado como um fracasso retumbante. O orgulho, que antes era sua armadura, agora se tornava sua prisão. E ele, o poderoso senhor do têxtil, estava prestes a provar do gosto amargo da queda. Sozinho, endividado e sem amigos verdadeiros, Guzmão vagava pelas ruas tentando encontrar uma saída. O luxo de outrora parecia apenas um sonho distante, até que um fio de esperança surgiu. Um convite inesperado de um investidor francês chamado Thierry, disposto a ouvir suas ideias. Seria sua chance de recomeçar, de reconstruir aos poucos aquilo que perdera. Guzmão, sem hesitar, gastou os últimos centavos que tinha para preparar um jantar com o estrangeiro. Escolheu o restaurante francês mais famoso da cidade, imaginando que ali impressionaria o investidor. Se for minha última aposta, que seja grandiosa, murmurou, ajustando o único terno decente que lhe restara. Mas o destino, que tantas voltas dá, havia preparado um encontro que mudaria para sempre a vida de ambos. Porque naquela noite, no salão mais elegante da cidade, Guzmão não apenas encontraria Thierry, ele reencontraria também o passado que tentou esquecer. E quando atravessou a porta do restaurante, o choque foi tão grande que seu coração quase parou. O restaurante francês era um espetáculo de sofisticação. As luzes amareladas refletiam nos espelhos dourados, o som suave de um piano preenchia o ar, e cada mesa parecia um palco de elegância. Guzmão entrou acompanhado de Thierry, o investidor francês de olhar atento e sorriso contido. Tentava parecer confiante, mas por dentro tremia. Aquele era o momento decisivo de sua vida. Ao se acomodar, pediu um vinho da casa. E então, a cena que mudaria tudo aconteceu. Quem surgiu diante dele, segurando a carta de vinhos, não era um garçom qualquer, mas Gustavo. Sim, o mesmo jovem que ele havia humilhado tantas vezes no restaurante mexicano. Só que agora não usava bandejas. Usava um terno elegante, com postura de dono. Guzmão engoliu em seco. A cor fugiu do seu rosto. Impossível, murmurou, incapaz de acreditar no que via. Gustavo, agora um homem transformado, manteve a serenidade. Aproximou-se da mesa com um sorriso educado e disse: sejam bem-vindos ao meu restaurante. É uma honra recebê-los. As palavras ditas com calma atravessaram o coração de Guzmão como lâminas. Thierry, curioso, comentou: então você é o proprietário? Impressionante. O lugar é magnífico. Gustavo agradeceu, mas seus olhos se fixaram por um instante no homem à sua frente, aquele que tantas vezes o fez sentir-se pequeno. Guzmão, desconcertado, respondeu com voz baixa: você, dono daqui? Não pode ser. O silêncio entre eles pesou mais do que qualquer palavra. Era como se anos de humilhação se condensassem naquele único instante. Thierry, sem perceber a tensão, sorria, admirado com a hospitalidade. Mas dentro de Guzmão, uma mistura de vergonha e incredulidade crescia, sufocando cada tentativa de manter a pose. Enquanto o jantar prosseguia, Guzmão mal conseguia prestar atenção na conversa com Thierry. Suas mãos suavam, sua mente vagava pelo passado. Cada vez que via Gustavo andando pelo salão com elegância e respeito dos clientes, lembrava-se de como o tratava como invisível, como se fosse nada. Agora, diante de todos, aquele garçom era o dono de um dos restaurantes mais conceituados da cidade. A inversão de papéis o corroía. Em certo momento, incapaz de segurar, Guzmão chamou Gustavo discretamente e murmurou: preciso falar com você.
em particular? Gustavo com calma respondeu. Depois do jantar, senhor. Agora, cuide de impressionar seu convidado. Foi um golpe duro. Ele não estava mais no controle. E pela primeira vez na vida, Gusmão sentiu-se pequeno diante de alguém. O que viria depois desse encontro? A lição que Gustavo guardava dentro de si ainda não havia sido revelada, mas estava prestes a acontecer. O jantar avançava, e Thierry parecia encantado com cada detalhe do restaurante. Os pratos chegavam à mesa como obras de arte, cada sabor cuidadosamente pensado. Gusmão, no entanto, mal conseguia engolir. O nó em sua garganta só aumentava. Gustavo transitava pelo salão como um verdadeiro maestro, sendo cumprimentado por clientes, elogiado por funcionários e respeitado por todos. Era impossível não perceber a diferença. Aquele homem, antes invisível, agora brilhava. Thierry, curioso, comentou. Seu restaurante é impecável. Mas me diga, como começou tudo isso? Gustavo sorriu de leve, olhou discretamente para Gusmão e respondeu. Com trabalho duro. E aprendendo a não deixar que as humilhações definam quem você é. As palavras soaram como marteladas no coração de Gusmão, que desviou o olhar, sentindo o peso da própria arrogância refletir contra si. Durante a sobremesa, Thierry, impressionado com a elegância do anfitrião, disse, vejo que aqui há mais do que negócios. Há valores. Gustavo sorriu e comentou, sempre acreditei que a grandeza de alguém não está em ser servido, mas em como se serve os outros. O respeito é a base de qualquer conquista. Gusmão sentiu o rosto queimar. Eram frases simples, mas cada uma parecia um espelho revelando suas falhas. Ele, que tantas vezes exigiu ser tratado como rei, agora percebia que o verdadeiro poder estava na humildade. Incapaz de conter-se, inclinou-se para Gustavo e sussurrou, você deve me odiar. Gustavo, firme, respondeu, não, odiar é fácil. Eu aprendi a perdoar, mas nunca esqueci. Nesse instante, Thierry percebeu algo diferente no ar, mas não ousou interromper. A noite estava se tornando muito mais do que uma reunião de negócios. Era uma aula de vida. Quando Thierry se levantou para atender uma ligação, restaram apenas Gusmão e Gustavo frente a frente. O silêncio pesou por alguns segundos. Então Gusmão, já sem forças para fingir, confessou. Eu não sou mais o homem que você conheceu. Perdi tudo. E talvez merecesse perder. Gustavo o encarou sereno e respondeu. A vida nos ensina do jeito mais duro quando precisamos aprender. Você teve sua chance de ser grande, mas escolheu ser pequeno. Gusmão baixou a cabeça, as mãos trêmulas sobre a mesa. Nunca imaginou ouvir aquilo de quem considerava inferior. Mas ali estava a verdade. Gustavo não buscava vingança. Buscava mostrar que respeito e dignidade são valores que nem o maior império pode comprar. E o que estava prestes a acontecer naquela noite selaria o destino de Gusmão de uma forma definitiva. O francês Thierry retornaria à mesa, e sua decisão dependeria da imagem que tivesse de Gusmão naquele instante. Thierry retornou à mesa com o mesmo sorriso cortês, mas notou a tensão no ar. Colocou o celular no bolso e comentou. Peço desculpas pela demora. Estava ao telefone com meus sócios. Gustavo, educado, fez sinal para que o sommelier trouxesse mais vinho. Enquanto as taças eram servidas, Gusmão tentava recompor-se. Endireitou a postura, ajeitou o paletó gasto, mas sua insegurança era visível. Thierry, curioso, voltou a dirigir-se a Gustavo. E você, como começou? Gostaria de ouvir sua história. Gustavo respirou fundo, olhou para as mesas ao redor e, com calma, respondeu. Comecei como garçom. Aqui mesmo nesta cidade. Muitas vezes fui tratado como invisível. Mas aprendi que o valor de uma pessoa não está no que ela veste, nem no cargo que ocupa, e sim no respeito que carrega no coração. Gusmão engoliu em seco. O peso daquelas palavras não era apenas para Thierry. Eram para ele. Thierry se mostrou cada vez mais impressionado. Magnifique. Admirável. É raro encontrar empresários que falem de valores humanos em vez de apenas lucros. Gustavo sorriu e completou. O lucro é consequência. Mas sem dignidade, nada se sustenta. Nesse momento, Gusmão, tomado pela vergonha, abaixou os olhos. O francês, percebendo sua presença apagada, virou-se para ele. E você, Monsieur Gusmão, qual é a sua filosofia de vida nos negócios? A pergunta soou como um julgamento. Ele tentou responder, mas as palavras travaram. O silêncio foi ensurdecedor. Finalmente murmurou, Eu acreditei que poder era ser servido. Mas hoje, vejo que estava enganado.
Gustavo, ainda sereno, apenas observava. Era como se a vida tivesse armado aquele cenário para revelar, diante de todos, quem cada um realmente era. Thierry, intrigado, fitava Gusmão com olhos penetrantes, como se buscasse a verdade por trás de suas palavras. O jantar se aproximava do fim. Thierry parecia refletir profundamente sobre tudo o que ouvira. Gustavo, com calma, encerrou. Respeito é a chave. Quem não sabe respeitar, não sabe liderar. Essas palavras ecoaram pelo salão, e clientes das mesas próximas chegaram a voltar os olhos para aquela cena. Gusmão sentiu-se exposto, como se estivesse em um tribunal silencioso. Thierry, então, colocou o guardanapo sobre a mesa, olhou para ambos e declarou: negócios, para mim, só fazem sentido quando envolvem confiança. E confiança nasce do caráter. O coração de Gusmão disparou. Ele sabia o que estava por vir. Tudo o que havia preparado, cada centavo investido naquele jantar, estava prestes a se desfazer como areia entre os dedos. Mas havia uma última palavra a ser dita, e ela sairia da boca do francês. Thierry abriria sua decisão, e ela poderia mudar completamente o destino de Gusmão. O silêncio no salão parecia mais pesado que o próprio ar. Thierry ajeitou a gravata, pousou o olhar primeiro sobre Gustavo, depois sobre Gusmão. Com voz firme e pausada, declarou: Monsieur Gusmão, eu ouvi sua história, mas também vi sua postura nesta mesa. Negócios não são apenas números, são pessoas. E para mim, caráter é a base de tudo. Gusmão tentou se justificar com a voz embargada. Eu cometi erros, mas estou disposto a mudar. Thierry ergueu uma sobrancelha, quase incrédulo, e retrucou: mudança exige humildade verdadeira, não apenas palavras. O peso daquela frase caiu como uma sentença. Do outro lado, Gustavo observava em silêncio, sem qualquer necessidade de expor o passado. A verdade já estava evidente. A vida havia invertido os papéis, e agora o julgamento não vinha mais de um garçom humilhado, mas de um investidor estrangeiro que via além das aparências. Gusmão, sentindo a chance escapar, inclinou-se sobre a mesa e implorou: Thierry, dê-me uma oportunidade. Eu ainda posso mostrar o meu valor. O francês sereno respondeu: valor não se mostra em promessas, mas em atitudes. E aqui, neste jantar, o único que demonstrou grandeza foi ele. E apontou para Gustavo. Gusmão sentiu o sangue gelar. Era como se todo o peso de sua arrogância passada caísse sobre os ombros naquele instante. Gustavo, com humildade, tentou amenizar. Senhor Thierry, todos merecem uma segunda chance. O importante é se permitir aprender. Thierry olhou para ele, surpreso com tamanha generosidade, e sorriu. Você não apenas dirige um restaurante, você lidera pelo exemplo. Enquanto isso, Gusmão permanecia imóvel, esmagado entre o orgulho ferido e a vergonha que o corroía. Pela primeira vez, ele percebia que respeito não era algo a ser exigido, mas conquistado. O jantar chegava ao fim. Thierry levantou-se e apertou a mão de Gustavo com firmeza. Parabéns pelo seu trabalho. O mundo precisa de empresários como você. Depois, virou-se para Gusmão e, com tom educado, mas definitivo, disse: lamento, monsieur, mas não faremos negócios. Essas palavras foram como um golpe fatal. Gusmão baixou a cabeça, incapaz de reagir. O francês se despediu e deixou o restaurante, enquanto Gustavo permaneceu em pé, firme, como o verdadeiro vencedor daquela noite. Mas não por vingança, e sim por dignidade. Gusmão, com a voz embargada, murmurou: eu falhei. Gustavo, olhando-o nos olhos, respondeu: você não falhou por perder sua empresa, Gusmão. Falhou por esquecer de respeitar as pessoas no caminho. E nesse instante, uma lágrima silenciosa escorreu pelo rosto de quem antes só conhecia o orgulho. Mas ainda restava uma escolha para Gusmão: continuar preso ao passado ou se levantar para começar de novo. Naquela noite, após a saída de Thierry, o salão do restaurante foi se esvaziando lentamente. Gusmão permaneceu sentado, encarando o copo de vinho pela metade, como se nele pudesse encontrar respostas. A arrogância que o acompanhara por tantos anos havia se despedaçado, restando apenas um homem quebrado diante do espelho da própria consciência. Gustavo se aproximou e colocou a mão em seu ombro, não em gesto de vitória, mas de compaixão. Sabe, Gusmão, eu poderia ter humilhado você aqui, diante de todos. Mas isso não faria de mim melhor que você um dia foi. Eu escolhi ser diferente. As palavras penetraram fundo no coração de Gusmão. Pela primeira vez, ele enxergava o que nunca havia compreendido.
Que grandeza verdadeira não se media pelo que se possuía, mas pela forma como se tratava os outros. No caminho para fora do restaurante, Gusmão caminhava devagar, como alguém que carrega o peso de uma vida inteira em seus ombros. Antes de sair, virou-se para Gustavo e disse: "Você tinha todos os motivos para me desprezar. Mas me ofereceu respeito, eu não sei como agradecer." Gustavo respondeu com simplicidade: "Não precisa me agradecer. Precisa mudar. Respeito não se pede, se constrói, dia após dia." Aquelas palavras ecoaram em sua mente como um chamado à transformação. Na calçada fria, sob as luzes da cidade, Gusmão entendeu que sua maior falência não fora a perda de sua empresa, mas a perda da humanidade que deixara para trás. Agora, ele tinha a chance de começar do zero, não com fortunas, mas com valores. E pela primeira vez em anos, sentiu algo que parecia ter esquecido: esperança. Naquela noite, não houve vencedores ou derrotados, apenas dois homens diante da verdade. Os meses seguintes mostraram um novo homem. Gusmão passou a trabalhar em pequenos projetos, desta vez ouvindo, respeitando e valorizando cada pessoa ao seu lado. Já não havia luxo nem carros importados, mas havia dignidade em suas atitudes. E sempre que passava em frente ao restaurante francês, olhava para dentro e recordava a noite em que a vida o colocou diante de sua maior lição. Gustavo, por sua vez, seguia sua trajetória com humildade, ajudando jovens funcionários, lembrando-os de que ninguém é invisível. Gustavo seguiu expandindo seu império gastronômico, mas nunca esqueceu de tratar cada funcionário com respeito e cada cliente com dignidade. Gusmão, por sua vez, não recuperou a fortuna, mas encontrou algo muito maior: a chance de ser um homem melhor. A história daqueles dois homens, antes marcada pela arrogância e pela humilhação, agora era lembrada como exemplo de que o mundo dá voltas, e de que respeito é a única riqueza que nunca falha. Porque, no fim, não importa o que a gente tem, importa quem a gente escolhe ser. A moral ecoa como um sussurro ao coração: nunca subestime quem está diante de você. O humilde de hoje pode ser o gigante de amanhã, e o respeito é a moeda mais valiosa que alguém pode oferecer. A vida pode derrubar impérios, mas também pode erguer corações. E quando o orgulho cega, o respeito é a luz que mostra o caminho.